concluindo o calendário litúrgico dominical desse ano. Ao longo de todo esse ano, nós estivemos acolhendo a apresentação da pessoa do Nosso Senhor através do Evangelho de São Marcos, e hoje nós temos essa festa do Cristo Rei para cumprir o calendário, apresentando Cristo como aquele que é Senhor de todo o universo e que também haverá de nos julgar, e também que manifesta esse seu reino de amor, não um reino de opressão, não um reino de violência, não um reino de mentira, mas um reino de amor, de paz e de alegria do Espírito Santo. Ao final desse calendário litúrgico, nós podemos também olhar um pouco para trás e pensar na nossa vida cristã ao longo de todo esse ano. Uma coisa que nós podemos pensar, até mesmo agradecer e testemunhar, é a presença de Deus que nos acompanha ao longo da nossa vida e que nos acompanhou ao longo de todo esse ano. Essa presença de Deus amorosa, essa presença de Deus amiga, de Deus em nossas vidas, essa presença de Deus amorosa na nossa caminhada. Então nós queremos, no primeiro momento, ao olhar ao longo dessa nossa caminhada, agradecer esse amor de Deus que nos acompanha durante todo o dia e a todo momento. E que nós precisamos também, de uma forma muito particular, com os olhos da fé, olhar para a nossa vida, não de qualquer maneira, como se a nossa vida não fosse habitada por essa graça de Deus, que essa nossa vida não fosse cuidada pelo próprio Deus. Nós precisamos então olhar com esse olhar de agradecimento e de ação de graças por todo o cuidado, por todo o carinho que Deus tem para com as nossas vidas, e também para a luz e para o sentido que Deus nos dá para caminhar, porque quando a gente caminha ao lado de Deus, nós não caminhamos de qualquer maneira, nós não caminhamos assim sem orientação e sem direção. Deus dá para nós o rumo da nossa vida. Deus também nos indica o caminho que nós devemos seguir. Nós não vivemos assim à toa ou de qualquer maneira. Nós reconhecemos também que essa vida que nós temos é um dom precioso de Deus. Essa vida que nós usufruímos não é uma vida qualquer. Quando a gente para pensar no mistério da vida, o quanto essa vida de fato é misteriosa. Nós, por exemplo, somos até o momento o único planeta por aqui em volta que nós sabemos que tem vida. Existem tantos e tantos outros planetas em nossa volta e nós só sabemos de vida aqui dentro do nosso planeta Terra. Mas não é uma vida qualquer, poderia ser apenas uma plantinha, um crustáceo, um inseto, um micro-organismo que fosse de vida aqui no nosso planeta, mas a vida do nosso planeta, no meio desse universo imenso, é uma forma assim extraordinária. Nós, além de termos essa vida dos animais, das plantas, dos pássaros, dos peixes, nós encontramos entre nós esta vida inteligente, o que era para ser inteligente, que somos nós, homens e mulheres, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós também formos pensar quantas e quantas pessoas viveram e que se encontraram e que tivemos a felicidade dos nossos pais se conhecerem, se amarem e nos gerarem, poderiam os nossos pais não terem se encontrado, poderiam tantas coisas não terem acontecido, mas aconteceram, e que nos proporcionaram a beleza de estar aqui vivendo. E nós temos também tantas coisas a experimentar nessa vida que Deus nos deu,
o ar que nós respiramos, a comida que nos alimenta. Que coisa mais maravilhosa. Às vezes eu fico pensando no alimento, como é totalmente, vamos dizer, acertada, como é genial, como é maravilhosa essa criação de Deus, que cria os alimentos e também nos dá o paladar. Porque nós poderíamos comer as coisas sem sentir o gosto, mas existem coisas diferentes, nosso paladar percebe os sabores diferentes. Então Deus também nos dá diversos sabores para que a gente possa celebrar com a vida, e aí vai. Mas eu gosto de repetir tantas vezes minha mãe fala que quantas pessoas desejariam poder apenas fazer um gesto simples como abrir o dedo, e não consegue. Não consegue mover uma mão, um braço, por questões neurológicas, problemas de saúde. E muitas vezes nós temos o nosso corpo com saúde. Se não temos toda a saúde, temos a condição de levar a nossa vida adiante, e muitas vezes a gente não aprecia a beleza da gente ter um corpo, o corpo que Deus nos deu, de sermos um corpo cheio de vida, cheio desse mistério, para poder experimentar esse amor e também amar uns aos outros. Experimentar o amor de Deus e também amar os outros. Então, essa vida que Deus nos dá para viver, ela não é uma vida qualquer. E ela tem tantos mistérios, mas uma coisa é certa: nós temos esse dom da vida, nós recebemos esse dom precioso da vida, para poder levar a nossa missão adiante, experimentar e levar esse reino de Deus adiante. Mas também nós não podemos viver de qualquer maneira, sem sentido. Nós precisamos, ao mesmo tempo que respiramos, ao mesmo tempo que nos alimentamos, ao mesmo tempo que investimos em tantos projetos, termos um sentido para a nossa vida. Hoje no mundo se diz que uma das maiores doenças que as pessoas encontram é a falta de sentido de vida. Eu tenho diversos exemplos, tristes e felizes, dentro desse problema. Por exemplo, uma pessoa que me veio aqui à memória, a Ana. A Ana era uma alemã que eu conheci, vida aqui no Brasil. Ana era uma jovem, preste bem atenção. Ana era uma figura punk. Se a Ana estivesse aqui, ela chamava a atenção pela maneira dela se vestir. Era uma figura assim muito loura, os cabelos todos assim de moicano, as roupas assim, todas de coisa de metaleiro. Era uma figura assim toda muito estranha para a nossa estética. E Ana, ela, uma vez por ano, ela deixava a Alemanha, vinha para o Brasil, ela arrecadava um dinheiro lá na Alemanha, entre os conhecidos dela, entre os amigos dela, e trazia esse dinheiro para as crianças pobres do Brasil. Conheci Ana, então, nessas vidas que ela vinha para o Brasil. Diversas vezes eu me encontrei com Ana fazendo essa atividade. Até que um dia, infelizmente, ela foi fazer um passeio de buggy lá no Icaraí. O buggy, uma dessas viagens que ela fez ao Brasil para trazer essa ajuda financeira. O buggy virou. Ela ficou tetraplégica. Foi operada aqui no Brasil, foi levada de volta de emergência para a Alemanha. Na Alemanha foi novamente operada, porque essa operação dela no Brasil foi errada. Sofreu demais. Depois passou um tempo, talvez 5, 6 anos,
eu vou ter notícia de novo de Ana lá na Alemanha. E eu me surpreendi, porque eu sou da Ana, tetraplégica. Eu me surpreendi, gente, porque eu escutei essa menina depois de estar tetraplégica. Era o que eu esperava? Maldito dia quando eu estive no Brasil, faz esse tipo de coisa, porque ajudar as crianças pobres. Talvez encontrar ela se lamentando, triste porque tinha ficado tetraplégica. Sabe que fui estudantiana, tetraplégica, e depois que ela veio para o Brasil, a vida dela passou a ter sentido, mesmo estando tetraplégica. Pense em problema sério, pense na coisa séria. O que foi que ela encontrou de sentido, a Ana? Ela encontrou de sentido poder, estando num país rico, porque a Alemanha de fato é muito rica para os nossos padrões do Brasil, de arrecadar um dinheiro para ajudar as crianças aqui pobres. Ela encontrou sentido de vida sendo solidária com os mais pobres. Então nós temos dito que um dos maiores problemas que nós temos na sociedade atual é a falta de sentido que as pessoas não têm na vida. Acontece que hoje nós encontramos o Cristo falando sobre o sentido da sua vida. Diversas vezes nosso Senhor falava e falou sobre qual era o sentido da sua vida. Nós podemos aqui lembrar: eu vim para ter vida e a ter abundância. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E nós temos hoje aqui a mais esse sentido de vida do Cristo quando ele estará sendo julgado. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quando Cristo fala sobre esse seu sentido de vida, nós encontramos também aqui um grande celeiro, ou mesmo uma grande fonte daquilo que pode ser o sentido verdadeiro da nossa vida. Porque nós não podemos tomar essa vida que Deus nos dá e viver assim, de qualquer maneira, à toa, como se essa vida não tivesse valor e importância. E quando nós também procuramos o sentido da nossa vida, aí eu pergunto para vocês: qual é o sentido da vida de vocês? Qual foi o sentido da vida de vocês ao longo de todo esse ano? Então, nós precisamos tomar esse sentido de vida do Cristo e colocar também na nossa vida, e iluminar também o sentido da nossa vida. Porque se nós nos alimentarmos, nos iluminarmos desse sentido de vida do Mestre, com certeza nós haveremos de experimentar uma vida não qualquer, mas a vida de uma forma plena. Mas nós também poderíamos nos perguntar: e o que significa de fato dar testemunho da verdade? Tantos e tantos modos nós temos que podemos dar testemunho da verdade, nas pequenas e grandes coisas. Estava conversando com os alunos lá na faculdade e ele dizia o seguinte: do mesmo modo que os grandes políticos se corrompem, se nós estivéssemos lá, nós nos corromperíamos do mesmo modo. Eu discordei baseado numa palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele diz assim: aquele que é fiel no pouco é fiel no muito.
A maneira da gente saber que a gente não vai se deixar corromper quando situações críticas aparecerem é a gente, no dia a dia, naquelas coisas simples e pequenas, às vezes a gente considera, as pessoas até consideram sem valor, a gente buscar ser verdadeiro. Se a gente for verdadeiro, as pequenas coisas, dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, no ambiente de trabalho, na nossa vida de sociedade, com certeza, nós também seremos fiéis nas grandes coisas. Agora, o que significa dar testemunho da verdade? Jesus Cristo também, lá em João, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Antes de tudo, para nós cristãos, a verdade não é apenas uma teoria, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo. E também nos dá sentido de vida quando no nosso dia a dia, ao longo da nossa existência, nós procuramos dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo para as pessoas que nos servem, procurando mostrar como de fato é válido o Evangelho e como o Evangelho é de fato um caminho de felicidade plena. Então, ao concluir este ano, este calendário litúrgico, que o Cristo possa de fato nos orientar no sentido pleno da nossa existência. Que a gente não continue vivendo de qualquer maneira, mas que a gente viva de fato, sendo verdadeiras testemunhas da verdade, do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que este sacrifício seja sempre Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso reino.
toda honra, toda glória, agora e para sempre. Temos a alegria de colocar o nosso Deus como nosso Pai. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejam sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com amor Cristo divino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo santo de Cristo nos guarda para a eternidade. Amém. Purificação.
vai sortear essa vela, certo? Está aqui nas minhas mãos. E também, junto com ela, tem um vidrinho com a água do Rio Jordão, certo? Que foi trazida de lá. Então, a pessoa, né, um dizimista, está em dias, né, vai ganhar hoje, a gente vai sortear a pessoa e ela ganhará essa belíssima vela junto com a água do Rio Jordão, certo? A gente vai fazer o sorteio agora. E lembrando também, antes de dizer o nome da pessoa, para que isso aconteça, né, para que a nossa paróquia cresça cada vez mais, não só em coisas materiais, isso também é necessário, mas também, principalmente, o espiritual, que sempre, né, o nosso pároco nos fala, e mostra para cada um de nós o próprio Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, a paróquia vai realizar, no último domingo do ano, um sorteio de um computador para os dizimistas e estará com todas as contribuições atualizadas para a atualização do dízimo ou se tornar um dizimista em nossa paróquia. Após a Santa Missa, você pode procurar a sala do dízimo. Se você ainda não é dizimista, corra lá atrás, seja um dizimista, colabore com a nossa paróquia, faça com que a nossa paróquia seja muito mais bonita, certo? Então, a pessoa agraciada pela essa belíssima vela é Adami Vasconcelos Pontes. Ele está aqui. Adami Vasconcelos Pontes. Não? Mas a gente vai deixar lá na secretaria. Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Temos todos a feliz semana.
céu e o Senhor gloriará. Quando Ele faça a minha festa, muitos aqui se perguntam quem dá felicidade. Sobre nós fazemos o escritor de vossa face. Segurança minha sobre nossa família, o Senhor de vossa face. Sobre nossa família, o Senhor de vossa face. Sobre nossa o esplendor de vossa face.